Olá famílias, como vocês estão? Desejo que estejam muito bem. Como a maioria não me conhece, meu nome é Leila Fernandes, eu sou nutricionista e eu faço parte do grupo de apoio a gestantes, o GAG, que trabalha lá na MEIMEI, lá na Vila Missionária. Nesse momento, nova tecnologia, olha que chique. Então, por que eu vim falar para vocês? Porque esse assunto de nutrição é muito importante em todo momento da vida, porque através da nutrição a gente recebe o combustível para manter esta máquina humana em funcionamento. Nesse período da gestação, esse assunto, eu sem puxar a sardinha para minha brasa, ele é muito mais importante porque eu tenho que manter a saúde e o funcionamento deste corpo humano e do corpo que está sendo desenvolvido, que é do bebê. Então, se a gente não tiver um combustível de boa qualidade, aditivado, vai impactar da saúde da mãe e no desenvolvimento do bebê. Então, a primeira coisa que é importante nós comentarmos, que esse é o momento para juntar a família. Muitas das vezes, por conta da gestação, da preocupação com esse futuro bebê, a gente tem mudança de comportamento, uso e escolha de um combustível melhor, ou seja, de uma alimentação mais equilibrada para a mãe. Isso a gente envolve todo mundo, toda a família, é muito bom. Então, a gestação também é uma ótima oportunidade para cuidar de todo mundo, quem estiver por perto. Então, primeira coisa para a gente falar, acho que é para diferenciar, que eu falo em alimento e falo em nutrição. O que é nutrição? A nutrição está dentro, é nutrir, ou seja, está dentro da alimentação. Quando eu como um pãozinho com margarina, um macarrão, bebo água, bebo suco, bebo cerveja ou qualquer outro alimento, eu estou comendo ou bebendo esses alimentos. Mas é nestes alimentos que tem o nutriente, que é o componente que está em cada alimento que vai manter o nosso corpo vivo. E é disso que eu vim falar especialmente para vocês, porque nós mulheres, nesta fase, precisamos de alguns nutrientes muito importantes para que nós consigamos passar por esse período com saúde, com vitalidade, com condição de cumprir as nossas funções e tarefas e ainda nutrir esse futuro bebê para que ele venha com saúde e posteriormente, que tivermos o bebê depois do parto, que a gente continue com saúde, que não traga consequências ruins para o nosso organismo. Isso tudo está contido na alimentação e não é nada caro, nem complicado, nem difícil que eu vim falar para vocês, muito pelo contrário. Então, coisas importantes nesse período, só para dar uma relembrada, que nós ficamos grávidas, o corpo vai mudando, inclusive a mama aumenta, a barriga cresce, às vezes tem dor nas costas, a gente fica andando que nem uma pata, porque é um reequilíbrio do organismo. Algumas mulheres têm mudança no paladar, de querer ter mais vontade de comer certos alimentos, às vezes a boca fica seca, algumas têm enjoo, azia, prende o intestino, uma porção de coisas que são normais acontecerem, mas que a alimentação pode nos ajudar a melhorar esses sintomas caso eles surjam. E quem não sente absolutamente nada, que acontece também, e isso é muito bom, seguir esse processo até o bebê nascer e a gente ficar hiper feliz para receber mais esse ser maravilhoso que veio para juntar a nossa família e nos ensinar até a sermos melhores. Então, coisas muito importantes para todo mundo, mas para nós especialmente. Precisa tomar muita água. Por quê? A gente precisa de água para funcionar o intestino, para a pele ficar macia, para o cabelo ficar bom, para que corra sangue nas nossas veias, para que funcione o corpo como um todo. Através da água, a gente nutre o corpo, o nosso corpo é composto muito mais por água e percentualmente do que se a gente for pensar em comida. 80% do cérebro é água. Se eu não beber água, ele vai comprimindo. E como é que isso se manifesta? Uma super dor de cabeça. Às vezes a gente estamos lá com uma enxaqueca. O que aconteceu? Vai na nutricionista, primeira coisa, bebeu água? Bebe água? Não, vai ter dor de cabeça. Então, beber água é muito importante para a gestante.
É normal, é natural ou esperado que nesse processo de mudança fisiológica desse bebezinho, algumas de nós tenham muita prisão de ventre, porque o bebê vai crescendo, vai comprimindo, digamos assim, os órgãos e tá tudo certo. É uma coisa normal que não traz consequências, mas quando bebe pouca água e aí tem uma alimentação insuficiente em fibras, o intestino vai ficar preso, vai dar dor, pode dar hemorroida. Aí sim é muito ruim. Além de muito doloroso, tem que às vezes tomar remédios, o desconforto, às vezes tem sangramento. Só evitando isso como bebendo água. Simples. E é água. Água limpa, água tratada, água filtrada. Quem não tem tratamento da Sabesp, é raro, mas se acontecer alguma coisa, tem que ferver essa água e pegar no posto de saúde aquele vidrinho que chama hipoclorito de sódio, que é um vidrinho marrom, é gratuito, e para cada 1 litro de água coloca uma gotinha e aí essa água está potável para ser consumida. Por que eu bato na tecla água? Porque refrigerante, sucos açucarados, sucos cheios de açúcar, que são os pacotinhos das caixinhas, dos saquinhos, esses são desaconselháveis, inclusive pela quantidade de açúcar. Isso não é a gente nem considera como um bom hidratação. Água de coco é uma bebida legal para consumir. Água saborizada, que é aquela água que você mistura folha de hortelã, pedaços de canela, pedacinhos de maçã, rodelas de laranja ou limão, por exemplo, que isso vai tornar fresquinha, é saudável e ainda tem os nutrientes desses alimentos para nos ajudar. Combinado? Então, beber água toda hora, evite durante a refeição. Na hora da refeição, principalmente almoço e jantar, é para comer a comida. No máximo, às vezes é um alimento um pouco mais sequinho, meio copo de água. O ideal é entre as refeições, ao longo do dia. Então não adianta beber uma quantidade grande de uma vez só. A gente hidrata aos poucos. Se a gente, por exemplo, beber uma quantidade maior perto da hora de dormir, a gente vai ter que levantar para fazer xixi e vai atrapalhar o sono, que é super importante, tão importante quanto a alimentação. Então, a água está resolvido. Como? Não esqueceu? Põe lá um despertador, põe o celular, pega uma garrafa, já deixa perto. Onde você vai, você carrega a garrafa. Apenas um cuidado. Nesse momento que a gente está saindo um pouco de casa, mas quem sair, se levar uma garrafa plástica, não esqueça em lugar quente, dentro de um veículo ou se for no transporte público, um longo período. Essas garrafas plásticas, as que a gente compra água, inclusive, não foram feitas para transportar a água e manter, se ela ficar morna, porque este plástico, ele libera uma substância, que é BPA, que vocês vão ver nas embalagens plásticas de potes que a gente compra para pôr alimento, que ele é até cancerígeno, então esse vocês não podem, então isso é importante. Alimentação, já até comecei a falar agora há pouco, eu falei não beber água antes da refeição. O que a mulher precisa? No mínimo 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar. Não deve pular essas refeições. O que comer? O que o nutricionista fala de comida de verdade. Arroz, feijão, variar ao máximo possível as verduras, principalmente as cor verde escura e as amarelas. Por quê? O exemplo do arroz e feijão são grupos de alimentos que esses dois juntos eu tenho a presença de uma proteína boa, que nós precisamos, o que faz a proteína? Constrói célula e repara. Onde eu tenho aqui a construção da célula? Um bebê está se formando dentro de mim, então eu preciso de alicerce bom, que é essa proteína. Eu preciso manter o meu corpo, eu preciso da recuperação. Quando eu tiver o bebê, o sangramento é natural, quem faz cesariana tem um corte da pele. Se eu tiver uma queimadura, isso vale para todo mundo, a pele não tem que se recuperar? Precisa de proteína para a recuperação dessa pele, para ajudar na cicatrização, para a formação do óssea, para a dentição. Eu não estou formando um bebê dentro de mim? Se eu não tiver uma boa formação óssea, eu terei um bebê com problema, ou às vezes não, porque a natureza sábia vai tirar da mãe.
Então a mãe no futuro pode ter antecipar, às vezes até algumas situações que não precisariam se ela tivesse uma boa nutrição. Então arroz e feijão é um exemplo. Outros exemplos de arroz e feijão. O arroz é um cereal, feijão é leguminosa. Por exemplo, macarrão, que é um cereal, um feijão. Mandioca, que é um carboidrato, né? Também com caldo de feijão, de grão de bico, de lentilha, de fava. Então, variem dentro das suas possibilidades o máximo que vocês puderem. Vale lembrar que no caso da família do feijão, eu sempre ensino fazer o remolho. Deixa esses feijões, quando eu falo feijão, é a lentilha, a ervilha, o feijão preto, azul, branco, carioca, qualquer um, de molho, com água e um pouquinho de vinagre ou gotas de limão, que é para diminuir a produção de gases, desconfortos, que nesse período ainda é pior. Imagina a gente com barrigão e ainda sentindo, né, aquele estufamento. É bem chato. E faz com que os nutrientes que estão nesse feijão sejam melhor absorvidos. Então, quando vocês colocam de molho, vocês vão ver em cima da água um monte de bolinhas, parece até uma espuma. Isso são os antinutrientes que estão neste feijão, que vão fazer esse mal, provocar esse mal-estar e pior, não deixa que o ferro que tem lá e outros nutrientes sejam melhor absorvidos. Só isso, põe de molho dentro da geladeira, joga essa água fora, enxágua e depois põe para cozinhar e aí vocês fazem uso como acharem melhor. Verdes escuros, por que é tão importante eu consumir verduras verdes escuras? Couve, brócolis, escarola, agrião, catalonha, rúcula, ora pronobis, tem aí um monte de opções para vocês. Porque elas têm muitos ingredientes importantes. Vou falar de 3 principais. Fibra. O que faz a fibra? Ajuda o nosso intestino a funcionar melhor. A fibra não deixa com que o açúcar do alimento ou gordura, se tiver, seja absorvida tão depressa. Isso é muito importante para nós nesse período da gestação, porque coisas importantes a gente controlar a glicemia para não ter diabetes gestacional, controlar o consumo de sódio para a gente não ter uma hipertensão nesse período e as suas consequências. E se eu não consumir fibra, eu tenho duas consequências ruins: a própria prisão de ventre e eu não vou ter chama regular, que meu organismo funcione de uma maneira equilibrada. A verde escura é bom que tem ácido fólico. Imagino que vocês que estão fazendo acompanhamento, né, pré-natal, desde o começo já estão suplementando, tomando o ácido fólico, porque ele é essencial na formação da parte neurológica do bebê. Então, olha só, se além daquele suplemento que é necessário, eu ainda como alimentos que têm um ácido fólico, faz bem para a mãe e para o bebê. Outro nutriente fundamental, cálcio. Sem cálcio, eu não tenho uma boa saúde óssea, eu não tenho uma boa saúde dos dentes. Então, todo mundo aprendeu na escola que a melhor fonte de cálcio é leite e os derivados. Queijo, iogurte, coalhada, não é verdade? Mas não é só esse. O leite, às vezes, faz mal para algumas gestantes, começa a ficar com náusea, ajuda a prender o intestino, e as fibras dos vegetais verdes escuros não. Então, comam muito dentro das suas possibilidades, variando, inclusive, a forma de preparo, os vegetais verdes escuros. Combinado? Sempre falo, estou à disposição, se tiverem dúvida, podem me perguntar. A cor amarela, por que ela é importante? Ou amarelo, laranja. Onde eu tenho isso? Na manga, no mamão, na cenoura, na abóbora. Agora a gente está na safra da mexerica. Essa cor dessa fruta tem muita vitamina A, que é fundamental para a pele, para o cabelo, mulherada, para vocês ficarem se sentirem mais bonitas, porque a gente precisa, mas para a parte ocular de vocês e dos bebês. Tá vendo? Simples, eu não falei nada complicado. São alimentos acessíveis à maior parte de nós. Variar o máximo possível. Na hora do preparo, usar preferencialmente uma gordura de uma qualidade melhor. Então, onde está essa gordura?
Dos óleos refinados, que é o que a gente está mais acostumado a usar, vocês precisam saber que por ser refinado e a gente usar na culinária, a gente tem que usar a quantidade menor possível. Porque por ser refinado, ou seja, a indústria pegou lá o algodão, a soja, canola não existe, tá, gente? É ultraprocessado. O girassol e transformou este alimento, ou no caso do girassol, uma flor, num óleo refinado. Esse processo tem ali ingredientes que a indústria usa que não fazem bem para ninguém. Mas, comparando, eu sei que o preço ainda é o primeiro item da escolha entre usar, por exemplo, um azeite só para cozinhar e o óleo. A gente acaba usando o óleo refinado numa quantidade maior do que o azeite, por exemplo. Então, diminuam ao máximo essa quantidade que vocês puderem. Se puderem usar um óleo de girassol, ele tem só um item diferente do outro, ele não é transgênico. Pegaram o girassol, a planta passou pela indústria. A soja mudaram geneticamente e a gente ainda não sabe como é que o nosso organismo vai se comportar. Apenas por isso. Se você vai usar o óleo de soja, não precisa usar um monte. O arroz não precisa ter brilho, o feijão não precisa estar boiando ali um pouquinho de gordura. Vocês podem esquentar bem a panela seca, põe cebola picadinha, uma colherinha de chá pequenininho, às vezes de café, é suficiente para fazer 2 xícaras de arroz, para vocês terem uma ideia que vira um panelão, né? Esquenta a panela primeiro, coloca essa uma colherinha de chá de óleo, sem esquentar o óleo, já refoga a cebola, depois o alho e o arroz e a água, e vocês vão ter pronto esse arroz. Isso vale para o feijão, para outros refogados. Vocês estão usando pouca quantidade de gordura refinada e vão ter sabor e nutriente nesse alimento, porque vocês estão usando temperos saudáveis. Eu dei exemplo, né, do alho e da cebola, mas vocês podem usar outros que vocês queiram. Às vezes as mulheres, nesse período, ficam muito enjoadas, enjoam da comida, de ser sempre igual, às vezes enjoam até do marido, é normal. Então, se variar a maneira de fazer, isso melhora. Então, falando de arroz e feijão, um dia você faz arroz com salsinha, um dia você faz arroz com cúrcuma, um dia você põe cenoura, por exemplo, e a família vai agradecer. Com pouco ingrediente e variando, vocês vão estar se nutrindo e não vão cair da mesmice, na monotonia alimentar. Porque comida a gente tem que variar bastante, porque a gente não tem nenhum alimento que tenha tudo que a gente precisa. Por isso que é só variar a cor. Quanto mais colorido for o prato, mais nutriente vocês vão ter, mais saúde vocês vão ter, mais equilíbrio vocês vão ter. E por fim, coisas importantes para dizer, ainda da alimentação. Se vocês puderem acrescentar nessa alimentação de vocês sementes e frutas oleaginosas, então hoje a gente tem semente de chia, semente de linhaça, a gente tem castanhas, castanha do Pará, castanha de caju. Esses grupos de alimentos têm, o que eles têm de bom? Muita proteína boa, muita gordura boa, muito mineral bom. Em pouca quantidade a gente tem estes. Cuidados apenas no lugar onde vocês compram, por conta de não ter sujeira, não ter micro-organismos, não ter toxinas, então tudo muito bem limpinho, olhar tudo a validade do alimento, armazenar na casa de vocês num lugar limpo. No caso dessas sementes, se vocês não consumirem com frequência, guarda na geladeira para ela não ficar rançosa. Certo? Isso tudo vai ajudar até no funcionamento do intestino de vocês, tá? A outra coisa que é importante, eu falei de proteína, gente, ovo, frango, pescado, o que vocês tiverem condição de consumir. Fundamental para tudo isso, que deveria ter sido a primeira coisa que eu falei, a coisa muito importante para as gestantes é higiene, porque neste período as gestantes, assim como idosos, ou quem está em tratamento de saúde, ou as próprias crianças, são mais suscetíveis a doenças, a infecções, que são péssimas nesse momento. Então, ninguém nesse período esqueceu,
por conta da pandemia, que tem que lavar muito bem as mãos, certo? Então, fundamental para vocês, lavar muito bem as mãos, no meio dos dedos, no polegar, no dorso, nas mãos, no meio, arregaça a manga e lava até o cotovelo. Sabe, isso parece bobagem, mas é importante. Na hora de fazer a comida de vocês e nesse período, ou melhor, sempre, tudo que vocês forem comer cru, no caso de verduras e frutas, tem que ser higienizado antes. Lava tudo com água, só água, não vale passar sabão na melancia cheia de terra, por exemplo. Tá? Pode até ter uma escovinha só para isso, uma esponja para lavar melão, a melancia. Às vezes a gente compra uma mandioca, não é? Que tem terra ou tem resíduo, só para isso, não é a mesma que a gente lava a louça ou que o marido deixou cair no chão e já passou lá para limpar o chão, que, desculpem maridos, vocês gostam de fazer isso, tá? Não se ofendam, mas existem raras exceções, mas só para isso, só água. E vocês vão colocar do lado uma bacia, um utensílio que vocês quiserem, com água limpa, depois de lavar, com 1 colher de água sanitária para cada 1 litro de água. Essa água sanitária, vocês só vão ler no rótulo lá das várias marcas que a gente tem para comprar, se está escrito própria para alimento. Ela vai ter inclusive uns desenhos de frutinha e dizendo que vocês podem pôr de molho. Porque algumas são para deixar a roupa mais branca, que é alvejar. Deixa 15 minutos, depois retira, porque se vocês despejarem, se ficou alguma sujeirinha, algum bichinho que desprendeu, quando vocês despejarem, vai contaminar tudo. Retira dessa solução, que é a água mais água sanitária, para facilitar a vida. Põe no escorredor de macarrão, numa peneira, embaixo da peneira, passou água, enxagou tudo, está pronto para usar. Vocês podem fazer uma quantidade maior para economizar tempo e não ter preguiça de deixar de comer porque na hora não está pronto, e economizar também. Quem é aí da região da Vila Missionária, a feira de domingo da Vila Janisa tem preços ótimos. Você compra, às vezes, com R$10, você compra lá meio-dia, eu sei que é um pouquinho tarde, às vezes 5 tipos de verdura que dá para uma semana inteira para uma família de 4, 5 pessoas. E aí vocês podem fazer refogada, cozida, no vapor, variar a forma de preparo e evitar as frituras, que ajudam muito a gente ter enjoo, até azia, o que não é legal, tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha para dizer. Desejo que esse período vocês passem da melhor forma possível. Se precisarem de mim para alguma coisa, tem a Selma para nos colocar em contato. E que este período seja lembrado de uma forma saudável, boa, e que esses bons hábitos que vocês, se não tinham, estão introduzindo, vocês sigam para vocês, para os seus bebês e toda a família. Obrigada, até uma próxima!